Oi, gente, deu um probleminha aqui na nossa gravação amadorística, não é que nós ainda não conseguimos colocar isso profissionalmente, mas vai assim mesmo. A gente até o final de 2020 a gente chega lá, tá? Mas eu parei aqui, né? Muitas dúvidas surgem. Não estariam as crianças fora do grupo de risco? Quais sinais ou fatores de risco associados à evolução mais grave em crianças e adolescentes, né? Então, assim, eu tenho que mostrar para vocês o que a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe para a gente, mostrando os principais sintomas e sinais encontrados nas crianças com Covid. Então, ela cita a tosse, a febre e o enantema faríngeo, que é a vermelhidão da orofaringe, diarreia, fadiga, rinorreia, vômitos, congestão nasal e ataque pneia. São, por ordem de importância, dos mais frequentes aos menos frequentes. E isso daí você tem que ficar atento. Se você tem uma história da criança que um adulto teve coronavírus em casa, porque saiu, porque trabalha fora, porque foi fazer compra, voltou, se infectou, não é? Essa criança começa a apresentar esse tipo de sintomas, apresentar isso, nesse momento eu tenho obrigação de pensar no coronavírus. Pode não ser, porque senão a gente se tornou assim imortal, porque ninguém mais morre de nada, né? Só morre de corona. Eu sempre falo sobre isso, gente, cadê? Então, as crianças continuam tendo os seus probleminhas também. Menos na parte respiratória, porque esse ano está todo mundo em casa. A creche, o maternal, o jardim 2, jardim 3, jardim 1, facilita a contaminação. Então, nesse período agora, o consultório já estaria cheio de crianças com tosse, com catarro, com secreção, desencadeando o processo de pneumonias, de bronquiolite, de asma. Isso a gente vê bem menos, até porque as pessoas estão saindo menos também para o consultório e só vai aquele caso que não pode esperar. Então eu já estou há 2 meses, fazendo esse final de mês agora, fazendo consultório, e a minha experiência foi um caso muitíssimo interessante. Ela não era minha paciente, me passa um WhatsApp numa sexta-feira dizendo que a filhinha dela estava com febre e dor abdominal, muita dor abdominal, com dificuldade até para andar, numa idade de 5 anos. Como eu só ia ao consultório na terça, ela tinha o sábado, o domingo e a segunda ainda, eu solicitei que ela procurasse um pronto-socorro por conta da dor abdominal. Nessa faixa etária, poderia até surgir uma apendicite. Ela foi feito exames, descartaram a apendicite, voltou para casa tomando antitérmico. Essa criança continua com a dor abdominal, procurou outro pronto-socorro perto, foram feitos os mesmos exame de sangue e também não saiu de lá sem um diagnóstico. Nesse segundo para o terceiro dia, ela abre o quadro de infecção respiratória, ela começa com uma tosse e em 24 horas ela começa a ficar cansada. Segundo a mãe me colocou isso, e ela foi encaminhada para o Hospital de Saracuruna, o Adão Pereira Nunes. Quando chegou lá, o diagnóstico dela foi de Covid, ela ficou dessaturando muito, foi pro tubo, ficou 5 dias internada, 5 dias no tubo e mais uns 3, 4 dias internada. Ela fez uso de amoxicilina com clavulanato, fez uso de vermectina, que foi isso só que eu tivesse de diferente visto no resumo de alta dela, tá? Fez azitromicina, fez ivermectina e fez amoxicilina com clavulanato. O diagnóstico dela foi de Covid, veio tudo direitinho, fez exames depois, fez a sorologia, confirmou. E aí só para mostrar para vocês que a queixa inicial não tinha nada a ver com infecção respiratória, era dor abdominal, de dificuldade para colocar o pé no chão e febre alta. Diagnóstico de apendicite se impõe pela febre alta, né? Porque apendicite, na literatura você vê uma febrezinha baixa, mas às vezes você não tem esse processo. É uma das doenças que mais apresenta uma sintomatologia muito variada, e a gente fica com medo, porque eu não vi essa criança, tudo isso foi via WhatsApp e nem é minha paciente. Então eu dei contribuí com tudo que eu podia, com as orientações que eu podia. Ela, semana retrasada, foi ao consultório para fazer uma consulta da criança que já tinha saído do hospital e agradecer porque eu havia, mesmo sem ser
minha paciente havia contribuído, né, para chamar a atenção dela de procurar um pronto-socorro, porque isso também fica todo mundo com muito medo de ir a pronto-socorro, e é fato, não é? Mas isso tem o seu revés, né? O número de infartos aumentou muito, o número de pessoas morrendo por infarto aumentou muito, porque a pessoa apresenta sintoma, mais o medo de ir ao pronto-socorro não vai, e ela acaba infartando, não é? O estresse, a quarentena, já está todo mundo já meio que ansioso por essa situação, e é fato que assim seja. E aí isso vai contribuindo para essas coisas. Então, a minha experiência foi essa. Não teve nada a ver com tosse, com enantema, com febre. Aliás, febre teve. E com diarreia. Foi dor abdominal. Não havia diarreia, não havia vômitos, era febre e dor abdominal. Lá pro 3º dia que ela apresentou essa história de parte respiratória dela. E foi assim, de 24 horas ela evoluiu com uma dispneia, que até então ela não tinha. Ela fazia taquipneia durante a febre alta, de 38,5 a 39, fazia taquipneia, baixava a febre, ela ficava eupneica. Então não havia nenhum processo pulmonar que elevasse a frequência respiratória, os músculos acessórios utilizados. Então essa é a minha experiência, e eu passei para vocês que febre, tosse, enantema faríngeo, diarreia, fadiga, rinorreia, vômitos, congestão nasal e taquipneia foram os sinais e sintomas elencados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E o tratamento depende, o protocolo de tratamento varia de lugar para lugar. Nesse, estava fazendo azitromicina, amoxicilina com clavulanato e ivermectina, tá? Então, isso também é um pouco variado, né? E continuando aqui, logo chega para atendimento uma adolescente de 13 anos. Seu pai, Antônio, conta que o filho está há 3 dias com febre alta, tosse seca e conjuntivite. Então aqui, claramente, uma infecção de vias aéreas superiores. Então ele tem febre alta, tem tosse seca e tem conjuntivite. Procura hoje o pronto atendimento devido ao surgimento de manchas vermelhas na pele, tá? E aí, vamos lá, então ela caracteriza-se com essas manchas vermelhas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, pode ser uma doença exantemática com 13 anos, em que a queixa inicial dessa criança fala a favor de infecção, começando pelas vias aéreas superiores. Mais para frente, né, o responsável assume que André não realiza acompanhamento médico de rotina há muitos anos. É fato que nessa faixa etária, depois de 2, 3 anos, vai pouco ao consultório, tá? E as pessoas esquecem que as crianças precisam dessa puericultura. Isso é extremamente importante, pelo menos uma vez por ano tem que ir, mas o pai é enfático, diz que não acha necessário, que o garoto é super saudável e não apresenta problemas de saúde. Então, até o momento, não, né? Não sabe informar sobre cartão de vacinas e é incisivo ao dizer que é completamente contra a indicação de vacinas, pois julga que essa prática traz maleficências para a saúde da população. Então, é uma coisa discutível. Então, uma criança onde o pai se apresenta terminantemente contra, você vai entender que essa criança não fez as vacinas completas. Não traz mais nenhuma história epidemiológica, não há nessa SP10 nenhum relato de contato com outras doenças, né? Que a história epidemiológica é importante para diagnosticar doenças exantemáticas, mas ele não fala nada aqui. E o exame físico, ele está em estado geral regular, mas prostrado, né? Então, o estado geral, na verdade, está comprometido, ele está prostrado, tem uma frequência de 120, frequência respiratória de 25, saturando 98, está ótimo, mas com febre de 38,8. Ao exame, nota-se uma hiperemia conjuntival, quer dizer, uma conjuntivite e fotofobia, uma alteração da luz. Orofaringe com lesões pontiformes, esbranquiçadas em mucosa oral. Aqui não diz exatamente a localização, mas faz a gente pensar nas manchas de Koplik. Ausculta pulmonar e cardíaca no momento sem alterações. Avaliação de pele, um exantema generalizado, máculo papular, mobiliforme, de coloração vermelha, né? Então, isso daqui, a gente vai compreender que doença exantemática que se encaixa aqui. Das grandes doenças que a gente tem, essa aula vocês têm, eu já passei esse vídeo para vocês, o PowerPoint para vocês.
A rubéola, ela é muito discreta, não daria um estado geral com uma criança prostrada, a febre não seria tão prolongada, e o que você tem que marca essa apresentação da doença é a tosse seca, que aqui não fala, mas ela nunca falta no período prodrômico do sarampo, a conjuntivite, a fotofobia, isso não falta, a tosse então não falta nunca. Encaixar, por exemplo, uma rubéola não encaixa, encaixar uma escarlatina também não, o exantema súbito não é na faixa etária, o megaloeritema não tem alteração nenhuma nessa fase prodrômica, e o exantema, ele fala que é maculopapular, morbiliforme de coloração vermelha, quer dizer, é tipicamente o do sarampo, associado a essa clínica inicial, associado ao fato de que o pai não dá bola nenhuma para vacinação, essa criança provavelmente não foi feita a vacina, que é com 1 ano e depois com 1 ano e 3 meses, e que você vê isso, em 2015 a gente recebeu já falei para vocês isso, um diploma de que havíamos erradicado o sarampo, e diploma esse dado pela Organização Mundial de Saúde, que perdemos porque começou a aparecer casos esporádicos e que eram por falha de vacinação, ou seja, as crianças não haviam sido vacinadas, e nós perdemos esse diploma de que erradicamos. Ficamos com a da rubéola, graças a Deus, né? A rubéola tem o seu problema grande na rubéola congênita, e nós perdemos isso, não é? E foi estudado isso. As médicas de plantão debatem sobre o quadro clínico de André e logo pensam numa provável hipótese diagnóstica. Realizam a notificação do caso, e tem que notificar, e concluem sobre a necessidade de importância da realização de exames complementares para confirmar o diagnóstico e descartar outras doenças que podem ter manifestações clínicas semelhantes. Bom, manifestações clínicas semelhantes igual ao sarampo é muito difícil, porque o sarampo ele tem uma linha muito própria quando a criança é rígida. Não posso falar aqui sobre a criança com processo de desnutrição, criança com processo de uma imunossuprimida, seja por adquirida ou não. Aqui o sarampo reverte e se apresenta de uma forma atípica. Na criança rígida, saudável, e aqui o pai fala isso, que a criança foi sempre muito saudável, para que vacinar? Então a gente pode pensar que isso aqui não tem outra situação que não seja o sarampo. Essa sintomatologia é típica, ainda mais depois que descreve aquela lesão esbranquiçada na mucosa oral. Na verdade, é em torno do primeiro 5 molar, se a criança tiver idade para isso. É um enantema nessa situação, e ele é a mancha de Koplik. Quando aparece, ela é patognomônica de sarampo. A ausência dela não afasta o sarampo, mas quando ela existe e ela é patognomônica. Não há outra doença que tenha esses sintomas respiratórios, como tosse seca, conjuntivite, fotofobia, febre alta, e já aparecendo as lesões maculopapulares de morbiliforme. Isso não tem. Na verdade, quando se coloca aqui exames complementares para confirmar o diagnóstico, isso é academicismo puro, porque na prática você tem que saber diagnosticar o sarampo. Ele tem uma linha de aparecimento, como nós já passamos para vocês, fase prodrômica, fase exantemática e fase de descamação, que só ele tem. A criança é rígida, é saudável, ela vai fazer esse caminho. Você não tem variações na apresentação do sarampo. Na verdade, é muito pouco essas variações. Então, você tem que entender. Não dá para você jogar outra situação que seja aqui. Doença de Kawasaki. Kawasaki é até 5 anos, tá? Não tem. A rubéola poderia se encaixar, mas prostrado. Isso aí faz toda a diferença. Nenhuma outra doença que a gente imagina infecciosa nessa faixa etária, associada ao fato dele não ser vacinado, não faz pensar em outra lesão que não seja o sarampo, porque a gente sabe que isso está aparecendo, né? Então, os exames laboratoriais que você precisa é a sorologia, dosar GG e IgM, que é o mais simples que tem. Mas volto a dizer,
o diagnóstico é essencialmente clínico. Você quer fazer para academicismo? Sim, mas não é nesse exame que está o seu diagnóstico. O seu diagnóstico está na apresentação clássica do sarampo, tá? Vai fazer por academicismo, mas não é aqui descartar outras doenças que podem ter as manifestações clínicas semelhantes, é muito difícil. Se você fizer uma boa anamnese, somado ao fato de ele não ter tomado as vacinas, que o pai é bem categórico nisso, não tem como sair para outra situação. Eu não vejo nenhuma outra doença exantemática que possa ter esse cunho num adolescente de 13 anos. E falando sobre as vacinas, aqui a gente tem o HPV, que ele não deve ter feito, né, porque essas de primeiro ano também não foram feitas, e a de meningite, que é para o adolescente aos 12 anos, ele tem 13, meningite da cepa C, que faz parte do calendário vacinal do adolescente, então ele também não fez, é uma criança que está exposta a esse tipo de infecção, tá? Conversam então com o senhor Antônio sobre o possível diagnóstico de André, expõe os riscos de não vacinação, explicam a importância histórica das vacinas e o impacto delas na diminuição da prevalência da doença infecto-contagiosa, principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países que tem o melhor calendário do mundo, e que isso também para mim não é muito interessante, né? Porque se a gente tem o melhor calendário é porque a gente tem as doenças, mas de qualquer maneira, que bom que assim seja, já que as doenças estão aí ainda, não é? Porque os países adiantados, eles já não têm doenças, como a gente tem num país em desenvolvimento, então eles não precisam vacinar, não é? Então, é bom e é ruim, né? Muito bom. Com o intuito de provocar uma reflexão naquele pai tão convicto de suas posturas em relação às vacinas, doutora Sofia desabafa dizendo: o mundo espera ansiosamente pela vacina contra o corona, certo? Agente etiológico de uma grave doença que provoca atualmente uma crise sem precedentes, como se não bastasse, ironicamente, doenças imunopreveníveis, algumas até já erradicadas no passado, ressurgem devido à falha na cobertura vacinal. Estamos passando por tempos difíceis. De fato, é inconcebível que você tenha hoje um retorno de doenças que têm uma prevenção pelas vacinas. Isso é de forma inconcebível mesmo. Mas o mundo, não o Brasil, o mundo ele é contraditório, né? Todo mundo sente que em vários momentos assuntos são de meias verdades, e quem não está preparado e por acaso viu algum efeito colateral ruim numa criança com vacina, ou por nada, por crença mesmo, sem justificativa, evitar o tipo de vacina é extremamente complicado. O sarampo é uma doença grave, que tem complicações graves e que deve ser evitado a todo custo. Por causa disso, essas pessoas, por causa desse tipo de atitude, que você tem o ressurgimento de doenças como essa, que são preveníveis. Vamos lá, todo mundo está esperando uma vacina pelo corona para poder ver se essa situação acaba, porque deixou esse ano completamente, pegou todo mundo de calça curta. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor, como eu comecei no início, mas não é a mesma coisa. As coisas precisam voltar à normalidade, porque a situação econômica cai no Brasil. E aí você vê uma situação dessa que poderia ser evitada, e essa criança está na fase infectante. Aqui também você não tem, a história não diz se ele tem irmãos, né, primos, porque nessa faixa nesse momento que ele está, nessa fase exantemática, ele é altamente infectante. E assim como o corona, o sarampo também é uma doença de alta contagiosidade. Então, até ele chegar no hospital, essa criança já pode ter tido contato com outras, que a gente não conta aqui, a história não conta pra gente, e que já tenha passado. A sorte é que se ele está de quarentena, não sei como é que ele pegou isso, né? A gente não sabe como foi essa história, né? Porque nesse momento tá todo mundo em casa, mas enfim, alguém tem que começar o processo, né? Minha gente, olha, eu acho que é isso. Sobre o coronavírus, vocês têm vários protocolos. Tenho do HCT que eu posso enviar para o representante, ele passa para vocês. O assunto sobre o coronavírus
bastante extenso, complexo e toda hora tem uma novidade, mudam-se os tratamentos, acrescenta-se alguma coisa, tira outra, mas é uma doença que a gente está aprendendo a lidar e aprendendo a lidar na marra, né? Infelizmente a gente, por conta disso, a gente não pôde mais ter esse contato, que é muito diferente de estar por aqui, mas é o que a gente tem. Eu queria agradecer a paciência de vocês em poder assistir. Como foi bom, apesar de tudo, foi muito bom estar com vocês, foi muito alegre estar com vocês. Eu espero que a gente ainda possa tomar o nosso chopinho em agosto, quem sabe, né? Tá de pé, tá? Muito bom. Um beijo em vocês, em toda a família de vocês. Que 2022, segundo semestre, venha melhor e a gente possa se ver na faculdade, tá? Peraí. Oi? Não ouvi. É alguma coisa que ela falou ali, mas eu não entendi, né? Então é isso. Um beijo para todos.